gente fala em calorimetria, quando a gente fala em termologia, certamente dentro da física nós estamos abordando assuntos pertinentes a quê? A energia térmica, a calor. E para que a gente possa ter essa concepção, o material traz para a gente, nos módulos de número 5 e 6, abordagens sobre as mudanças de estado físico, sobre as dilatações dos corpos, sobre o fluxo de calor, processo de propagação de calor. Esse assunto todo, moçada, ele é abordado quando você está no segundo ano do ensino médio. Como o terceiro ano é uma grande revisão, o nosso material nos permite fazer essa viagem nesses dois módulos. E para eu poder começar, eu vou trazer para você o primeiro item, que seria as mudanças de estado físico. Tanto vai você falar mudanças de estado físico, como você falar mudanças de estado de agregação. Aqui eu vou escrever os 3 estados físicos, apesar de não termos só eles, depois a gente fala sobre isso. Estado sólido, líquido e gasoso. E vou fazer as transferências aqui de um para outro, para podermos dar nomes a essas situações, tá? Vou numerar aqui. E na sequência eu vou conversar contigo para você lembrar junto comigo o nome dessa galera. Então, a primeira coisa que eu queria lembrar para vocês é o seguinte. Quando a gente aquece materiais, a tendência é sempre ir em que direção? Sólido para o líquido, líquido para o gasoso. Nos processos endotérmicos. Nos processos exotérmicos, quando eu saio do estado gasoso em direção sólido, do estado gasoso em direção líquido, do líquido em direção sólido, eu tenho processos de perca de calor, processos exotérmicos. Então, no primeiro processo que eu tenho aqui, sólido, líquido, gasoso, para acontecer esta mudança ou variação, eu tenho que ganhar calor, ganhar energia. Para eu passar de gasoso para líquido, líquido para sólido, eu tenho que perder. E essas mudanças de estado físico ou estados de agregação têm uma relação direta com o movimento das partículas. Na física, a gente chama movimento das estruturas de energia cinética. O estado sólido tem pouca energia cinética, o estado líquido tem um pouco mais, e no estado gasoso existe a maior quantidade de energia cinética, ou seja, mais movimentação. E como é que são esses nomes que a gente tem nas mudanças de estado físico? Vamos relembrar. Quando eu passo do estado sólido para o líquido, eu vou chamar essa passagem de fusão. Quando eu fizer o caminho oposto do líquido para o sólido, eu vou chamar isso aqui de solidificação. Agora, vamos para o item 3. O 3 é passar. Eu vou fazer aqui uma mudança, porque eu coloquei duas mudanças de um jeito só no mesmo desenho. Deixa eu fazer uma retificação aqui. Pronto. Quando eu passar do líquido para o gasoso, isso aqui vai ser a vaporização. Quando eu passar do gasoso para o líquido, isso aqui vai ser a liquefação. Existe um segundo nome para a liquefação, que é condensação, tá, moçada? Se você não quiser escrever liquefação, você pode utilizar condensação. E existe uma fase que queima a parte intermediária desse trajeto, que é o item 5. Você sai direto do sólido para o gasoso, ou sai direto do gasoso para o sólido. O nome desta mudança de estado físico é sublimação. Então, a primeira coisa que eu queria relembrar contigo na aula de hoje era isso, as mudanças de estado físico. Existe uma mudança aqui que chama-nos a atenção, que é a vaporização, e que eu vou fazer questão de alertá-los quanto a um aspecto muito importante. Quando eu falo em vaporizar, eu estou me referindo à passagem do líquido para o gasoso. Mas essa passagem pode se dar de 3 maneiras diferentes. Como assim, Vax? Exatamente. Você pode ter isso por evaporação, você pode ter isso por ebulição, e você pode ter isso por calefação. Façamos a abordagem de cada um. Evaporar significa você passar do líquido para o gasoso sem necessariamente ter que atingir o ponto de ebulição do material. Eu peguei, lavei uma calça jeans, coloquei no varal, ficou lá no sol e ela vai secar. Não necessariamente precisa termos uma temperatura elevada até 100 graus para a roupa secar. Ela vai secar de qualquer forma. O nome desse processo de vaporização, que é um processo espontâneo, evaporação. Agora,
Quando eu pego o material, como por exemplo a água, aqueço até 100 graus Celsius e atinjo o seu ponto de ebulição nível do mar, eu vou dar o nome disso de ebulição. E a terceira passagem do líquido para o gasoso, nos processos de vaporização, denomina-se calefação. O que seria calefação? Calefação é quando você coloca o líquido sobre uma superfície superaquecida. Você pega, por exemplo, a chapa de fazer sanduíche, que está muito quente, e joga um pouco de água. Naquele exato momento vai acontecer a vaporização instantânea. Esse processo denomina-se calefação. Bem, dentro do que a gente costuma falar no tocante à calorimetria, existe um item muito importante também, que a gente não pode esquecer de citá-lo, que seria comentar os pontos de fusão e os pontos de ebulição. Cada material possui seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição. A fusão, acabamos de falar, é a passagem sólido-líquido, e ebulição, passagem líquido-gasoso. Fisicamente falando, eu vou me socorrer de conhecimentos lá da química para mostrar dois gráficos aqui para você. Veja os gráficos ou representações dessas estruturas. Quando eu estou trabalhando com substâncias puras, eu posso representar através de dois gráficos o comportamento dos materiais. Veja o que eu vou fazer. Vou pegar aqui uma cor diferente para facilitar a sua visualização e vou representar aqui de tal maneira que você consiga entender. Aqui é a temperatura em graus Celsius e aqui é o tempo. Eu tenho aqui dois patamares horizontais nesse gráfico. Esse patamar inicial aqui é o ponto de fusão e esse bem aqui é o ponto de ebulição. Então, vamos entender. Aqui eu tenho um estado físico, no ponto de fusão eu tenho 2, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Vamos dar para ser mais claro? Claro que sim. O primeiro estágio que eu tenho aqui é estado sólido. Bem aqui é sólido. Quando você chega na temperatura de fusão, você encontra sólido e líquido. Sólido mais líquido. Nesse patamar aqui você só tem líquido. Quando você chega lá no ponto de ebulição, que é P, tá? Você chega lá no ponto de ebulição, você tem líquido mais gasoso. E aqui você tem só o estado gasoso. Ah, entendi. São patamares, exatamente. Só que além dos gráficos, a gente tem um tal de diagrama de fases, que nos permite identificar os estados físicos envolvidos. Eu vou desenhá-lo aqui. Só que ao invés de utilizar temperatura e tempo, amigos, nós vamos utilizar pressão e temperatura. Ó, eu vou desenhar aqui e vou trazer uma outra cor para facilitar a sua visualização. Existe um ponto de encontro dessas linhas. Esse ponto aqui chama-se ponto tríplice. É o PT. Aqui à sua esquerda, você tem estado sólido. Aqui à direita, você tem estado líquido. Logo após aqui o nosso amiguinho, você vai ter quem? Vapor. E lá na frente, você vai ter o gás. Aí cabe uma observação. Vapor tem um conceito, gás tem outro. Estado de vapor, estado gasoso. Quando é que eu estou diante de vapor e quando é que eu estou diante de gás? Atingir o ponto de ebulição, você está na forma de vapor como condição de estado de agregação. O gás nada mais é do que o vapor submetido a uma temperatura muito acima do seu ponto de ebulição. Tá bom? Existem aqui alguns aspectos que eu preciso informar para vocês e que é muito cobrado nos exames seletivos. E por falar em processos seletivos, depois busque as informações no tocante às datas do Enem. O Enem foi, por uma questão de bom senso, obviamente, adiado. Talvez no final de dezembro ou início de janeiro. Depois a gente conversa sobre isso. Então vamos lá. As observações que eu gostaria de fazer aqui para você. Quando a gente está a nível do mar, a pressão atmosférica é de 1 atm. A pressão atmosférica é de 1 atm. O que é que você quer com isso, Francis? Eu quero dizer o seguinte. Existirá modificações no momento que eu alterar a minha altitude. Quando eu subo, a pressão diminui. Quando você sobe, a pressão vai diminuir. Quando você desce, a pressão vai aumentar. Por isso que você não pode mergulhar o tanto que você deseja sem equipamentos adequados. À medida que eu subo, a pressão diminui. E aí o que é que acontece com essa diminuição de pressão? Também temos o ar mais rarefeito.
Na pressão, quando eu desço, aumentando, vai alterar diretamente o ponto de ebulição. Não entendi. Olha aqui o que acontece. Quando a gente sobe ou quando a gente desce, o que vai acontecer com o ponto de ebulição aqui embaixo? Ele vai aumentar. Quando você estiver num lugar bem alto, o ponto de ebulição vai diminuir. Por exemplo, deixa eu tentar ser mais claro possível aqui. Você está lá em cima do Everest, mais de 7 mil metros de altitude. A água lá não ferve a 100 graus. Ela ferve a menos de 100 graus. Você coloca alimentos dentro da panela de pressão, coloca água para cozinhar. O alimento, ele vai ter o processo de cozimento muito rápido em relação às demais opções. Sabe por quê? Porque a água lá dentro da panela de pressão, como você aumentou a pressão, o ponto de ebulição subiu. A água vai ficar ainda no estado líquido por volta de 120 graus, e aí você consegue cozinhar os alimentos com mais rapidez. Então, o que eu quero que você lembre, sem decorar? Quando eu subo, o ponto de ebulição diminui. Quando eu desço, o ponto de ebulição aumenta. Por quê? Porque ao descer, aumenta a pressão. Ao subir, diminui a pressão. Nós residimos em Vilhena, a altitude nossa aproximadamente 700 metros. Aqui, o ponto de ebulição não é exatamente 100 graus Celsius para a água, é um pouquinho menos, porque nós estamos numa situação de uma pressão um pouco abaixo do nível do mar. Tá bom? Essa é a justificativa que a gente teria. Dentro desse processo que a gente está falando aqui, é necessário também que você lembre, e a gente já teve a oportunidade de estudar isso em aulas anteriores, que o calor vai ser fundamental em todos esses processos aqui. Vamos lembrar o que é calor? Calor nada mais é do que energia térmica em trânsito. Ninguém possui calor. Se alguém estiver aqui na sala, eu estou com calor. Não está. Você não pode ter calor, porque o calor exige dois corpos. Uma temperatura mais elevada e uma temperatura mais baixa. Eu vou chamar esses corpos de quente e frio. O corpo mais quente vai ceder o quê? Energia térmica. Essa energia térmica, calor. E Vanks, qual é a diferença para a temperatura? Temperatura é só o estado de agitação das moléculas. Quando as moléculas estão mais agitadas, significa que a temperatura está mais elevada. Temperatura é estado de agitação e calor é energia em trânsito. Não esqueça disso. E aí eu pergunto a você, eu sei que você vai lembrar, você estudou isso no ano passado, existem processos para a propagação do calor. Processos de propagação do calor. O calor se propaga de várias formas. São elas: condução, segundo processo, convecção, e o terceiro processo, irradiação. O calor se propagar significa passar de um lugar para outro, passar de um meio para outro. Bom, como é que isso aqui se dá? O que é que eu preciso lembrar? O que é que você acha que é relevante? Bom, primeira coisa que eu quero que você saiba com relação à condução é que é necessário que os corpos inseridos nesse contexto sejam estado sólido. A condução vai acontecer em estado sólido. Dá um exemplo, Vax. Você, por exemplo, colocou uma panela para fazer uma comida, foi lá com a colher de metal, mexeu e esqueceu a colher dentro da panela. Essa colher vai aquecer por condução. O calor se propagará por um meio sólido. Você acendeu um fogão a lenha. A chapa metálica, quando aquecida, e você colocar alguma coisa ali em cima, irá aquecer por condução, estado sólido. O processo de convecção vai influir nos materiais que a gente chama de fluidos. Vanks, o que são fluidos? Os fluidos, amigos, são os líquidos e os gases. Me dá exemplo. Os fluidos, líquidos ou gases, os processos de convecção são vários. Por exemplo, acabei de falar aqui do mar. A brisa do mar, quando você está lá na praia, o processo de propagação chamado convecção. O ar-condicionado, quando está ligado, é o processo de convecção. O ventilador é um processo de convecção. O radiador do automóvel, que não deixa a temperatura passar de 90 graus Celsius da refrigeração do carro, é um processo de convecção. A geladeira é um processo de convecção. Então, são situações como essa. Já que eu estou citando geladeira, deixa eu perguntar aqui para você. Eu vou perguntar e, ao mesmo tempo, já vou responder. Por que é que naquelas geladeiras mais antigas, hoje em dia, você tem estruturas separadas, mas as geladeiras mais antigas, por exemplo, a primeira geladeira que eu comprei quando eu casei, quando eu comprei a primeira geladeira, o meu freezer me dava uma opção, era um frango
ou uma térmica ou uma cuba de gelo, porque ele era tão pequeno, ou você colocava um frango ou colocava 1 quilo de carne, não cabia mais do que isso. A pergunta é, por que é que o congelador, naquelas geladeiras mais antigas, fica em cima? Muito simples. Por convecção, o ar frio vai circular aqui dentro. Ar frio desce, ar quente sobe. Por isso que a gente instala o ar-condicionado na parte superior da sala, porque o ar frio é mais denso do que o ar quente, ele desce e refrigera. Ah, mas se eu colocar um ar-condicionado na base, vai resfriar o ambiente? Não? Vai, mas vai demorar mais, você vai precisar uma transferência ou transformação de energia elétrica maior. Então, faça o que é certo. O freezer é assim. Hoje em dia já tem refrigeradores que o congelador é na parte de baixo, né? Agora, fisicamente falando, o ar frio é mais denso, ele desce. O ar quente é menos denso, ele sobe. E o terceiro e último processo é a irradiação. Esse aqui vai acontecer fazendo uso de ondas eletromagnéticas. Eu considero o processo de irradiação, na minha modesta opinião, o mais importante. Por quê, Vanks? Já pensou? O calor que vem do Sol, sem irradiação, não chegava aqui para nós. Então, o calor que vem do Sol não chegaria até nós por condução, porque não teria sólidos para chegar até aqui. Não chegaria por convecção, porque essas estruturas não conseguiria através de líquidos ou gases. Então, o processo aqui é irradiação, ondas eletromagnéticas. Quando você, por exemplo, aproxima-se de uma fogueira, você sente a sensação térmica que existe de calor. Aquilo ali é irradiação. Quando você se aproxima de um forno elétrico, ali é irradiação. Lá do forno que a sua avó está fazendo um pão, ou assando um pernil, tudo isso é irradiação, tá, moçada? Então, quais são os 3 processos? Condução, estado sólido. Convecção, os fluidos, que são os líquidos e gases. E irradiação, que são as ondas eletromagnéticas. Tudo bem? Não esqueça, propagação de calor, os 3 processos que nós temos aqui. Existe um objeto na nossa casa, perdão, existe um objeto na nossa casa que é muito cobrado nos vestibulares, que é esse aqui, ó. Eu reputo de muita importância porque ele guarda um líquido precioso. Que líquido, Vanks? Água? Não, café. A garrafa térmica ela tem como características o seguinte, ó. As paredes internas são duplas e essas paredes são espelhadas. Não entendi. Por que é isso? Vou explicar. Duplas e espelhadas. Essas paredes duplas, entre as 2 paredes, você precisa tentar, pelo menos, se aproximar de quem? De uma condição de vácuo. E essas paredes espelhadas, por que elas são espelhadas? Vou explicar as 2 situações. Por que a gente tenta deixar entre 2 paredes o vácuo entre elas? Isso aqui seria uma necessidade tentando o quê? Dificultar a condução. Que aí o café, por exemplo, não ia esfriar, ou a água que você colocou para ficar gelada não iria esquentar. E as paredes espelhadas? A parede espelhada dificulta a irradiação. Por quê? Porque a parede espelhada vai refletir. Olha que interessante. Ela vai dificultar a irradiação. Existem muitas questões de vestibulares perguntando sobre garrafa térmica. Eu já vi muitas. Então, a parede dupla no interior da garrafa térmica. Por que é que ela é dupla? Para tentar deixar entre elas uma condição de vácuo. Qual seria a intenção? Dificultar a condução. As paredes são espelhadas para quê? Para tentar dificultar a irradiação. Através do quê? Da reflexão. Outra coisa também de suma importância para citar para você nesse momento seria o fluxo de calor. Fluxo de calor é representado por um símbolo que parece um símbolo de um super-herói. Ó, o Lanterna Verde, né? O que é o fluxo de calor? É a quantidade de calor que foi cedida ou recebida, dividido pelo tempo. A unidade de fluxo de calor é joule por segundo. Joule por segundo. O fluxo de calor. E por falar em calor, a gente também precisa relembrar, precisa dizer da importância de não esquecer isso aqui. Quando eu falar em calor, você tem 2 tipos de calor. Você tem o calor sensível e você tem o calor latente. Calor sensível é aquele que permite mudança de temperatura.
E o calor latente é aquele que permite mudar o estado físico. Então, quando você for analisar qualquer que seja o exercício, verifique. Se estiver só mudando a temperatura do material em análise, calor sensível. Se estiver mudando o estado físico do material citado, calor latente. Calor latente e calor sensível têm suas fórmulas específicas. Massa vezes calor sensível vezes variação de temperatura, e massa vezes o calor latente, que pode ser de fusão ou de vaporização. Estas são relações de suma importância que você não pode esquecer. Tá? Dentro dessa proposta, a gente precisa fixar esses ensinamentos, fixar essas dicas, e depois que a gente consegue dar uma organizada nisso, calorimetria se transforma numa coisa mais simples. Porque com esses conceitos iniciais, o que vem a seguir, como por exemplo, a dilatação térmica, se torna uma coisa mais simples.